Hoje você vai aprender, hoje você vai conhecer um pouco da história que lhe foi ocultada. Por exemplo, em 1917, estavam fabricando carros elétricos em massa para se dispersar e se pulverizar o público, né? Para que não se viesse a usar carros a diesel. Mas, aparentemente, o projeto foi boicotado. Nikola Tesla, mais ou menos próximo a essa data, até mesmo antes disso, tinha desenvolvido a famosa Torre de Tesla, cujo seu objetivo era disseminar energia livre para as pessoas, energia que você podia colocar às suas mãos e não ser eletrocutado, energia pura e boa, tirada, tá, transmitida do centro da Terra, enviada para a camada de ozônio, e alguns tipos de antenas e aparelhos eram capazes de captar essa energia. Inclusive foram feitos zeppelins, aqueles balões gigantes, né, que é muito retratado em culturas steampunk, cyberpunk, dieselpunk. Aqueles balões gigantes funcionavam em energia elétrica. Tivemos aviões, navios, submarinos funcionando a energia elétrica livre que era feita por essas torres. Mas aparentemente elas foram... esse projeto foi boicotado no mundo inteiro. Parece que dar liberdade demais para o ser humano pode acarretar num processo de dor de cabeça para a elite mundial. Aí começaram essa famosa patifaria de fio, né? Tudo para que vai para o canto tem fio. É como se a gente estivesse preso num local esperando sermos recarregados. Mas no passado não era isso. E eu queria falar para você hoje sobre a degeneração da raça humana. É um vídeo bem curto, mas o processo que eu quero falar para você é de como que eles estão destruindo os seres humanos. Inclusive já tem processos que eles estão hibridizando o homem com o macaco, pegando o embrião do macaco, alterando geneticamente o embrião do homem, mesclando os dois para gerar seres humanos com características de um macaco, como se a gente tivesse alguma semelhança com o macaco. O porco, o sangue do porco, a pele do porco, os órgãos do porco, até o coração do porco pode ser reutilizado no seu corpo em caso de incidente. Agora, se você pegar o sangue de um macaco, você não vive não, meu amigo. Foi daí que veio o H e Parará Pururu V. Então não tem compatibilidade. A compatibilidade é com o porco, tá? Aí simplesmente eles vão lá e ficam falando: mas por que a compatibilidade é com o porco? Porque o porco é um animal híbrido. Não existe o porco, existe javali. O porco foi um processo de mutação que fizeram para engordar o animal, que colocaram no DNA humano. A verdade é essa. É gostoso? É gostoso. Se você comer, você vai ser condenado? Não. Você vai ficar impuro, eu não posso negar. Mas condenado você não vai ficar, não. Só que o porco é isso. Então nós temos mais semelhanças com o porco ou com os ratos de laboratório que eles fazem processo de hibridização. Agora mesclar o macaco não dá. São duas fisionomias diferentes. Até mesmo o elefante no processo de gestação é semelhante ao ser humano. Agora, passado um certo tempo, já muda. Macaco não tem nada a ver. Tá entendendo? Então eles vão destruindo os seres humanos. Eu preciso falar isso para você. Inclusive, nós temos essa imagem de 1865. Ó. Olha que delícia. Eles simplesmente criando pessoas sem cérebro. Hoje em dia nós temos uma doença por trás disso. Eu não posso me aprofundar aqui. Eu sei dos limites que eu posso falar. Mas eles estão fazendo isso com as pessoas. Eles querem as pessoas retardadas. É o que eles desejam. Porque simplesmente eles acreditam que a Terra é deles. Eles acreditam que os seres humanos são um erro e que Deus perdeu essa guerra. E que simplesmente a Terra é deles, que eles são os manda-chuva do mundo, tá? Só que Deus aprisionou esses anjos nessa dimensão. Daqui eles também não saem, da mesma forma que a gente. Só que nós temos uma chance de remissão e salvação. Os anjos caídos, esses que se deserdaram, não têm. Então eles têm ódio compulsivo dos seres humanos. E trouxa é o ser humano que é participante de seita e acha que esses seres vão ajudar. Porque o objetivo desses seres é a autodestruição dos seres humanos, tá? Bom, falando disso, o que eu preciso falar para você? Eu tenho essas imagens para mostrar, mas antes eu tenho que dar aqui alguns recadinhos. Primeiro, é o seguinte, você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Seja o básico, é a semeadora do canal. Mas uma coisa mais importante para você é o empreendedorismo, tá? O que é o empreendedorismo? Curto e prático para você.
Em vez de você demorar 40 anos para remover essas amarras do sistema, você pode demorar alguns meses. Vou contar alguns casos de alunos que eu tive, tá? Que simplesmente são casos de sucesso. Por exemplo, eu cheguei a falar sobre essas máscaras aqui, tá? Inclusive no vídeo passado eu falei também. Falei sobre essas máscaras, que o processo de fabricação dessa máscara é por volta aí dos seus 3, 4 reais, não é caro, e você consegue vender ela, por exemplo, na frente de uma estação de metrô, ponto de ônibus, um local lotado, você coloca o preço de 30 reais, daquele choro brasileiro, você vende por 25 reais. Se você vender 40 máscaras num período de 10, 12 horas, que eu acho que é extremamente fácil, 40 máscaras, você ficar o dia inteiro só para vender 40 não é difícil, você consegue fazer até mais do que R$1.000 de faturamento. Com R$1.000 de faturamento, multiplica aí por 30, porque é assim que a gente trabalha com empreendedorismo agressivo, você vai ter R$30.000. Então é algo interessante, é uma máscara que você consegue respirar, ó, tá vendo? Ó, é uma máscara respirável, fácil de usar, lavável, tá? E você usa um processo chamado sublimação para você fazer. Eu tenho a máquina de sublimação aqui, a prensa está aqui também, as folhas de sublimação, as tintas estão aqui, então é algo fácil para se fazer. Você fabrica por R$3. Ah, mas eu vi pessoa vendendo por R$5 lá não sei aonde, no negócio chinês. Pois é, você vai acreditar? Você vai comprar essas porcarias mesmo? Então o brasileiro adora sacanear com o próximo. Então os meus alunos que fizeram isso aqui já estão tendo bons resultados. Teve um aí que ganhou mais R$2.000 com isso aqui. Outra coisa que eu cheguei a falar sobre os meus alunos, eu não gosto de falar no canal porque o meu canal não é disso, tá? Mas uma das coisas que eu cheguei a falar aqui no canal é praticamente sobre você ser despachante de arma de fogo, tá? É uma coisa que dá bastante dinheiro, não envolve tanto conhecimento, você não precisa ser engenheiro, você não precisa ter curso superior, ser advogado, você não precisa falar 2, 3 idiomas, não. Você precisa conhecer o processo de despachante de arma de fogo. Por exemplo, no meu caso, tá? Eu tenho posse e porte. Posse pela Polícia Federal, tá? De Minas Gerais, de Belo Horizonte, e tenho porte pelo Exército Brasileiro, tá? Que é o CAC. Então eu tenho arma de fogo, inclusive eu tenho algumas munições aqui que eu posso até ensinar para você uma coisa diferente. Por exemplo, essa munição aqui é a mais PMA, eu não sei se dá para você ver, e essa aqui é uma comum, tá? E eu uso para proteger minha família. Eu tenho esse direito na Constituição brasileira, eu tenho o direito de proteger minha família. Sem antecedentes criminais, sem processo, ficha limpa, uma pessoa exímia que eu sou, assim, pelo menos aos olhos do governo, né? Então você consegue tirar a posse, a porte de armas tranquilamente. E aí eu gastei no processo para aquisição de arma de fogo, todo o processo que foi feito, eu gastei com despachante R$10.000, tá? E geralmente esse custo mesmo, mais ou menos o processo por arma de fogo, para você fazer tudo certinho, mais ou menos uns R$2.000. E pelo CAC, mais ou menos uns 2 a 3 mil. É uma coisa interessante para ser feita, até mesmo para aquisição de arma de fogo. Por que eu preciso de um despachante se eu consigo fazer de graça? É a mesma coisa que você, na hora de emplacar um carro, você paga um despachante. Porque quando você chega no lugar lá do Detran para você emplacar o seu carro, o cara fala que sua seta está errada, que a luz está errada, e o cara vai talhando o seu sangue e você não consegue emplacar, e você perde 2, 3, 4 dias de serviço. E no fim nós não sabemos o que o cara queria, porque ganhar bem ele ganha. Aí chega o despachante, tem um conhecimento mais acirrado do sistema, já conhece mais ou menos as pessoas, né? Ele vai lá e consegue tirar isso para você na ponta da língua. E é assim que o despachante funciona. Às vezes você chega, por exemplo, na delegacia da Polícia Federal, você vai lá levar o seu documento para aquisição de arma de fogo, e o delegado olha para sua cara e fala, não, você não me passou a segurança que você precisa de arma de fogo. E aí o despachante ele serve exatamente para fazer esse serviço para você. Sai mais caro, mas é mais confiável, tá? Então simplesmente é o que eu venho falando aqui para as pessoas. E o processo de despachante de arma de fogo custa mais ou menos aí por volta dos seus R$1.500, R$2.000. Se for o CAC, chega a ser 3 mil. Ah, mas eu já vi por R$500. Então faça por 500. Mas é geralmente o preço que dá para se vender tranquilamente. Aí você fala, mas R$2.000 é pouco. Mas se você tiver 20 clientes por mês, é R$40.000 por mês. E 20 clientes por mês, basta que você receba tudo numa caixa postal e marque 1, 2 dias no mês para levar na Polícia Federal a documentação e fazer presença de vigência lá. Então é algo bem simples de fazer. Já falei com os meus alunos, tem alguns alunos trabalhando como despachante de arma de fogo, coisa que você não vê normalmente.
paga o mesmo salário de um médico bem sucedido no Brasil. E você trabalha muito menos, você nem fica 36 horas lá socorrendo as pessoas. Mas você conhecia essa informação? Você conhecia? Ou você foi conhecer essa informação por mim aqui? Não, você não conhecia. Você acha que a faculdade vai falar assim, pessoal, pare de pagar R$ 2.000 para ser engenheiro e para trabalhar como analista que não tem emprego? Pare de pagar e vai ser despachante. Você acha que vai? Não, porque despachante não tem mensalidade, não tem matrícula. Tá entendendo? Então o mundo é feito disso. As grandes oportunidades de ganhar dinheiro não estão dentro das escolas. Acostume-se a remover as amarras do sistema. Por isso eu recomendo o link aqui na descrição, tá bom? Bom, falando disso, o que eu preciso falar para você? O mundo, no ano de 1900, era um mundo muito insano. Eu já até retratei aqui dos conhecidos como Dinoel ou Monoel, que é os carros de uma roda só. Isso de fato existiu, motos de uma roda só, muito mais vigentes, muito mais aprimorados do que hoje em dia. 1 quilômetro com diesel rodava 1 litro de diesel rodava 70 quilômetros, né? Isso nas motos de apenas uma roda. Teve um rapaz que fez até um comentário inteligente. Se você frear de uma vez, será que sai rolando? Não sei. Mas era o que o pessoal usava no passado. De alguma maneira, esse projeto foi sabotado, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o que se era retratado como, né, resolução de arquivos e biblioteca de documentos. Olha que coisa insana que era isso aqui. Você nunca viu uma máquina como essa. Olha que coisa estranha. Imagina um monte de cara sentado de frente para um certo tipo de painel e simplesmente, ó, esses caras, olha que coisa louca. Eles estavam resolvendo esses documentos aqui, ó. Olha que coisa mais insana que existe. Pois é, você não vai ver isso convencionalmente, mas era como eles guardavam os arquivos secretos, né? Então, por exemplo, tinha arquivos que não era acessível ao público, eles não sabiam como guardar, não existia, em teoria, HDs, então eles faziam essas organizações verticais. E para as pessoas subirem até lá em cima, eles simplesmente começavam a colocar esses tipos de elevadores que subiam e iam para o lado e iam para o outro. E aí está aqui o cara. Eu acredito que isso aqui deve ser algum contrapeso, alguma coisa, para equilibrar a balança. Não posso te afirmar. Mas era como era feita a armazenagem de arquivos governamentais e todo o processo que você precisava guardar, mas também não queria que fosse disponível ao público, então eles guardavam. E quanto mais secreto, mais para o alto ficava, tá? Então é uma coisa que eu venho falar para você. Inclusive, foi vigente até 1940, tá? Que era 1937, mas até 1940 foi vigente. Depois começaram a mudar para o HD, tá? Isso aqui é uma cabine de música, só queria mostrar isso aqui para vocês. Uma cabine de música onde você sentava, olha que coisa interessante. Você sentava para escutar música, tinha os seus vinis lá, você ficava nessa cabine para escutar música. O mais interessante dessa cabine, e aí você fala, não, mas o que isso tem a ver, Humberto? Nossa, mas que grande porcaria o seu conteúdo. Meu irmão, você está vendo algum fone de ouvido aqui? Você está vendo algum fone de ouvido? Algum fone de ouvido? Não. Então como é que esse cara é capaz de escutar música sem atrapalhar esse cara aqui, hein? Como é que esse cara é capaz de escutar música sem atrapalhar esse cara aqui? Suponha que esse cara aqui goste de Fala Mansa, e esse aqui gosta de Zeca Pagodinho, esse aqui de Ventania e esse aqui de Calypso. Aí todo mundo escutando música. Como é que você acha que esses caras conseguem escutar música sem um atrapalhar para o outro? Como? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que foi no ano de 2015 que eles conseguiram direcionar o som como arma? Então, por exemplo, hoje você consegue direcionar o som de forma reta. Foi no ano de 2015. Isso aqui foi feito em 1960. Então deixa eu te falar uma coisa. Essa aqui é uma câmera que direcionava o som. O som ele tem um processo que ele parece uma gota quando cai na água. Um processo de expansão. Agora, neste caso aqui, o som ia reto. Essa é uma tecnologia bem avançada. Você já imaginou direcionar o som? Eu vou falar aqui, somente quem está nesse ponto aqui vai ouvir. Se o cara estiver aqui, ele não me escuta nada. Ele vai ouvir assim, ó. Agora, se eu mirar aqui, ele vai me ouvir. Mas se eu passar para cá, imaginou o som direcionado? Agora, imagina o som direcionado há 80 anos atrás. E isso nem era projeto militar, era civil. E aí eu te falo uma coisa, se os civis já tinham direcionamento de som na década de 60, o que você acha que os caras não têm agora? Agora você está começando a entender, né? Agora você está começando a entender.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já escutou um zumbido no seu ouvido? Sim, você não sabe de onde vem, não é do seu computador, não é do seu celular, não é da sua televisão, não é da sua geladeira. De repente você está em casa e escuta um zumbido. Já reparou um zumbido agudo que dura alguns minutos e depois vai embora? Ué, se esse zumbido fosse problema de audição, por que o mundo inteiro escuta? Por que eu escuto isso? Você escuta? Várias pessoas escutam isso consecutivamente? Se simplesmente é algo convencional, por que todos nós escutamos? Todos nós temos os mesmos problemas de som? Será? Eu que fico trabalhando no meio do mato, na roça, capina, plantação, e venho aqui fazer vídeo, e você que trabalha na cidade, será que a nossa audição é a mesma? Para termos os mesmos problemas? Então pensa um pouco, por que você acha que você escuta esse zumbido no seu ouvido? Programação preditiva, algum tipo de arma desses caras aí, pode ter certeza. Então, você fala assim, para quem é gado, e para quem realmente é o aluno da gadologia, ele vai olhar para isso aqui, isso é passado, cultura vintage. Mas pro cara que entra, tipo, peraí, como é que esse cara não atrapalhava esse, nem atrapalhava esse, nenhum dos outros, e era um lugar para escutar som? Porque o som era direcional, o som ia reto. Peraí, mas essa foto foi do ano 60, nós estamos em 2021, já passaram mais de 80 anos, e esse aqui é um projeto pessoal, não é dos militares. Geralmente os militares têm muito mais tecnologia oculta do que a gente tem. Então, peraí, então os caras devem estar mais de 100 anos à frente na tecnologia de som. Mas foi divulgada a mesma tecnologia da década de 60 em 2015 para o público, né? Foi divulgado 75 anos depois como nova tecnologia, só que já existia no passado. Ou seja, os caras têm grandes avanços tecnológicos e na questão de sons tem também armas que têm esse poder do som. Inclusive eu fiz vários vídeos sobre isso. E aí de repente todo mundo escuta umas frequências loucas na cabeça, né? Algumas pessoas surtam, outros entram na escola meio maluco, outros fazem isso aqui. Pois é, de onde que vem? Não sei. Às vezes essa frequência atrapalha, não sabemos. Então é o que eu digo para você. Para pessoas convencionais pode ser que não seja nada, mas para as pessoas comuns tem alguma informação por trás disso. Aqui nós temos mini carros elétricos na década de 50, tá? Que eles projetaram esses carros para rodarem dentro de pequenas avenidas, pequenos bairros, empresas muito grandes, mas que também têm distâncias pequenas. São carros para pessoas que trabalham, tá? Mas são carros elétricos, numa época que o pessoal estava usando diesel até demais. Né? Então eu queria mostrar isso para você. Inclusive eles falam o seguinte, nós vamos substituir esses carros a diesel por esses carros elétricos, né? Então os caras iam substituir os carros a diesel, tiveram até essa convenção aqui para os carros elétricos, né? Isso há 80, 90 anos atrás. E assim, isso desse projeto aqui. Mas não esquece que nós temos bem antes projetos, por exemplo, uma mulher brasileira andando de patinete elétrico no Rio de Janeiro em 1905, quando não deveria existir, né? Então nós temos essas informações. 1905, 1870, pois é. Então assim, coisas bem estranhas. Nós temos aqui outros projetos tecnológicos, inclusive esse projeto tecnológico aqui foi feito em 1936 para controlar os carros remotamente. Só que o que eles fariam? Eles viriam ver com uma câmera e iam controlar eles mesmos os carros, né? Porque eles não tinham inteligência artificial para tomar as ordens, medição de parâmetro, então eles colocavam pessoas na cabine e o cara acionava lá, a pessoa via e ela ia dirigindo para ele. Né? Era o projeto que foi feito em 1936, tá? Na Itália. Não parece que foi para frente. Então você vê que eles têm grande tecnologia. Aqui nós temos o que? Esse tal de Pascoal Pinon, lá do México, do ano de 1900, que me parece que ele corta o cabelo de forma estranha, retratando uma segunda cabeça, né? Retratando uma segunda cabeça, que ficou bem conhecido na época. Só que, curioso fato é que pessoas com dupla cabeça no ano de 1900 tinham demais. Era uma das coisas que mais aconteciam no passado, tá? Inclusive, nós tivemos isso aqui, o processo, tá, de hibridização, onde fazia com que as pessoas ficassem sem cérebro, tá? Hoje em dia nós temos o mesmo processo, mas era feito de forma militar, né? E aí nós temos hoje esses problemas que aparecem do além. Aí eu te faço a pergunta, como é que os índios não têm esses problemas?
Como é que o povo da década do renascentismo não tinha esses problemas? Obviamente que existem bebês que nascem com imperfeição. Existe, isso é óbvio. Às vezes nasce uma formação de um pé, da boca. Eu entendo. Agora, algumas coisas, por exemplo, a alteração genética do DNA, um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, não me parece que veio de Deus. Eu não acredito que Deus começa a criar doenças. Não acho que Deus é aquele que se reluz e perdoa tudo, ensina o amor, ensina a fraternidade, simplesmente é o Deus que cria doenças. Agora o diabo, ele tem os seus segredinhos com o governo mundial, que pulveriza pelos militares e grandes experimentos e acaba nascendo essas aberrações aí. Nós tivemos, na época do Egito Antigo, esfinges, cabeça de homem, corpo de leão e asas de alguma águia. Nós tivemos os famosos semideuses, que eram homens com cabeça de cachorro. Então era isso. Nós tivemos na Grécia Antiga os centauros, os minotauros, tivemos todo tipo de maluquice. Por exemplo, eu não lembro se era Cleópatra ou não, tinha aquela que tinha um corpo de cobra. Nós tivemos retratações de sereias. Então, assim, processos de hibridização, criogenia de anjos caídos. Porque Deus não criou esses seres. Então eles vão mutando para fazer as pessoas, sabe, entrarem em heresias. Eu imagino, muita coisa eu gostaria de falar, eu não falo aqui, mas eu imagino que eles vão alterando geneticamente o nosso DNA ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos, e simplesmente com essa alteração genética vai possibilitando os demônios entrarem cada vez mais em nossos corpos, ficarmos suscetíveis à vontade deles. Por isso que Deus se enfurece com esses seres. Por isso que o julgamento de Deus ele não tarda nem falha, tá? Então é o que eu imagino. Esses caras aí, eles brincam com fogo demais. Então eu quero mostrar para vocês que esse processo de degeneração humana já se existia há muito tempo atrás. Não é algo novo, mas sim algo que já se existia e se propagava pelo mundo afora aí, tá? E claro, nós temos pessoas que criaram doenças, as quais não posso falar doença nem o nome das pessoas aqui. Mas esse tempo todo estão criando doenças, né? Esses aí eu tenho certeza que o inferno os aguarda muito bem mesmo. Mas pessoal, eu queria retratar esse vídeo para vocês, falando um pouco sobre a degeneração humana, para você tomar cuidado com algumas coisas aí, tá? Toma cuidado, porque esse processo de degeneração humana acarreta problemas para os seus filhos. Quando você vai ter filho, ele sai totalmente mutado, com problemas, às vezes com doenças raras que você não consegue entender. Tome bastante cuidado mesmo, porque essa alteração genética pode ser que não afete você, muitas vezes afeta, mas pode afetar seus filhos. Pense um pouco antes das coisas, tá? É importante você questionar, tá bom? Bom, falando disso, peço encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. A semeadura para que mais pessoas possam conhecer esse conteúdo é através do like. Também conheça o meu trabalho, tem um link na descrição aqui, tá? E não deixe de pesquisar dois compostos, prata coloidal, e você vai ter que decifrar isso que eu não posso falar aqui, DSC. Você vai ter que decifrar, eu não posso te falar o porquê. Cura tudo, tá? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.